Olá, queridos amigos, finalmente está chegando o domingo e a gente não pode deixar passar esse dia sem meditarmos em profundidade o que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer. Então, o evangelho proposto para esse 16º domingo do tempo comum, do ano C, é Lucas capítulo 10, versículos de 38 a 42. Vamos começar com aquilo que Frei Alberto Maggi, biblista italiano da Ordem dos Servos de Maria, nos diz. E o tema de hoje é: escolher a liberdade é estar à escuta de Jesus. Vou repetir. Escolher a liberdade é estar à escuta de Jesus. Sempre que lemos o Evangelho, devemos colocá-lo no contexto cultural da época na qual ele foi redigido. Se não fizermos isso, corremos o risco de sermos vaiados por fiascos e dar uma interpretação que absolutamente não é a intenção do evangelista. Esse é o caso desta passagem de hoje, capítulo 10 de Lucas, versículos 38 a 42. Uma passagem da qual nasceu a distinção entre a vida ativa, das pessoas comuns, normais, e a vida contemplativa, dos que optam pela vida monástica, o claustro, com clara preferência de Jesus por esta. Nada disso. Nós vamos ver que nada disso encontra fundamento nessa passagem do Santo Evangelho. Comecemos então lendo o capítulo 10, versículo 38, que diz: Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta recebeu-o em casa. O evangelista nos diz que Jesus, acompanhado por seus discípulos, entrou num povoado. E aqui já está a primeira inconsistência. Se estão a caminho, se os discípulos o acompanham, por que só Jesus entra nesse povoado? Então, Jesus exclui os discípulos, porque eles ainda não são capazes de entender a lição que ele dará. Ele entrou em uma aldeia, um povoado. Quando nos evangelhos encontramos a expressão aldeia, é uma chave de interpretação que os evangelistas nos dão para indicar resistência, incompreensão ou hostilidade ao anúncio de Jesus, à novidade que Jesus traz. Porque a aldeia é o lugar ligado à tradição e ao passado. A aldeia é onde vigora o imperativo: por que mudar? Sempre foi feito assim. Ora, esta aldeia não tem nome, precisamente porque era representativa de uma mentalidade ligada ao passado, que vê cada novidade com desconfiança. O nome da pessoa que hospeda Jesus é todo um programa. Marta significa senhora dona da casa, isso mesmo. Marta significa senhora, dona da casa. A partir daqui entendemos que ela é a dona da casa, é a irmã mais velha. Prossigamos. Leiamos agora o versículo 39 do mesmo capítulo 10 de Lucas. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor ouvia sua palavra. Eis esta imagem que o evangelista nos dá de Maria, sentada aos pés do Senhor. Deve ser entendida também no contexto cultural da época. Não significa aqui que ela está adorando, ou contemplando, ou venerando o Senhor Jesus. Nada disso. Maria se coloca na posição de discípula em relação ao Mestre. Por exemplo, a São Paulo que nos diz em Atos, capítulo 22, versículo 3, que se diz instruído aos pés de Gamaliel. Desse modo, sentar-se aos pés de alguém significava reconhecê-lo como mestre. E no Talmud, a grande coleção de livros sagrados do judaísmo, diz: seja a sua casa um ponto de encontro para os eruditos, polvilhados com o pó de seus pés e bebam sua palavra com sede. Então, os discípulos sentavam-se aos pés do seu mestre. Assim, a atitude de Maria não é uma atitude de adoração, mas de escuta, como um discípulo escuta a um mestre. Mas é algo estranho o que Maria faz, porque ela não pode. Ela é uma mulher, e as mulheres não têm os mesmos direitos e privilégios que os homens na sociedade do tempo de Cristo. A mulher tem que ficar na cozinha, tem que ficar invisível. Também no Talmud lemos que, abre aspas, as palavras da lei são destruídas pelo fogo antes de serem ensinadas às mulheres. Olha só, os rabinos se gabavam de que Deus nunca havia falado com uma mulher. Ele tinha feito isso apenas uma vez com Sara, esposa de Abraão,
mas depois se arrependeu pela mentira de Sara, como está lá em Gênesis capítulo 18, versículos de 13 a 15. E desde então nunca mais falou com uma mulher no Antigo Testamento. Então Maria está fazendo algo escandaloso para aquela época. Ela transgride o papel onde a tradição sempre confinou as mulheres e assume a atitude do macho, do homem, do discípulo. Ela está sentada aos pés de Cristo. Prossigamos. No versículo 40 do capítulo 10 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha servir? Dize-lhe que me ajude. Em vez disso, Marta é fiel à tradição. Marta chega a repreender Jesus, responsabilizando-o pela ausência de sua irmã. E aqui está uma multiplicação do pronome pessoal. Me, que me. Ela está toda centrada em si mesma. Marta não suporta que a sua irmã tenha transgredido as regras, as normas que a tradição e a moral atribuíram às mulheres. Que Maria faça o papel de um homem, uma discípula, e pede a Jesus que a coloque de volta no seu papel, onde a tradição sempre colocou as mulheres. Mas Jesus, em vez de repreender Maria, repreende sua irmã. É o que nós vamos ver agora, lendo os versículos de 41 a 42 do capítulo 10 de Lucas, que dizem: O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A repetição do nome, Marta, Marta, significa reprovação. Como quando Jesus, vendo a cidade santa, dirá: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, lá em Lucas capítulo 13, 34. Portanto, é uma expressão de reprovação. Literalmente, de uma só coisa há necessidade. E aqui está a frase: Maria escolheu a melhor parte, literalmente a parte boa, e esta não lhe será tirada. Então é necessário entender o que é que não pode ser retirado, o que não pode ser tirado de uma pessoa. Porque até a vida de uma pessoa pode ser tirada. Porque Jesus diz que Maria escolheu uma parte que não pode ser tirada dela. Justamente porque Maria escolheu a liberdade, através da transgressão das regras e normas de comportamento. Uma coisa é a liberdade quando ela nos é concedida, quando ela nos é entregue por alguém, e ela pode então ser retirada. Outra coisa é quando a liberdade é fruto de uma conquista pessoal, tendo a coragem de transgredir as regras da tradição e as regras da religião, como fez Maria. Então, quando alguém conquista essa liberdade, ninguém pode tirá-la dela ou dele. Assim, a de Jesus, como dissemos no início, não é uma preferência por uma vida contemplativa em detrimento da vida mais ativa, mas é um convite à escolha da liberdade. É isso que Jesus Cristo nos faz ao apoiar a atitude de Maria e condenar e recriminar a atitude de Marta. Ele nos faz um convite à liberdade. E é interessante que, para fazer esta escolha de liberdade, o evangelista não coloca um homem, mas uma mulher. Pois bem, essa é a reflexão que Frei Madi nos ofereceu. Eu vos ofereço agora uma meditação, uma reflexão pessoal minha. E começo citando uma frase de um famoso poema de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro que faleceu em 1987. Diz Carlos Drummond de Andrade: a conquista da liberdade é algo que faz tanta poeira que, por medo da bagunça, preferimos normalmente optar pela arrumação. Tem razão, Carlos Drummond. O evangelho deste domingo nos chama a atenção para algo de fundamental importância nos dias atuais: o ministério da escuta. Isso mesmo. Falta, seja na igreja, seja na sociedade, a capacidade de colocar-se à escuta das pessoas. Vivemos em um mundo do barulho, do ruído, da música em alto volume, das pessoas falando alto, de aparelhos eletrônicos ligados o tempo todo. Enfim, quase não se encontra mais espaço para ouvir, seja a nós mesmos, seja aos outros. Isso explica, em boa parte, os desencontros que
Há entre casais, famílias, colegas de trabalho, membros da igreja, pessoas da sociedade. Mas há algo ainda mais grave, para o qual o Evangelho deste domingo nos convida a refletir. O desequilíbrio que há entre os papéis masculinos e femininos no interior de nossa igreja, ainda nos tempos de hoje. Por mais que tenhamos avançado no compartilhamento das responsabilidades e tarefas, no entanto, nossa igreja segue sendo comandada por homens. As mulheres não têm acesso aos mais altos encargos no interior da mesma, bem como não podem exercer ministérios importantes, como o diaconato e o presbiterato, considerados até o momento exclusivos dos varões, dos homens. Passou da hora de se rever essa situação da mulher, que não é um dogma no interior da nossa igreja. Outro aspecto ressaltado pelo texto bíblico que estamos refletindo é o fato de que a igreja deveria ser um lugar privilegiado da acolhida do Evangelho, da acolhida da Palavra de Deus. A formação de pequenos grupos de reflexão e meditação do Evangelho de Cristo deveria ser uma prioridade absoluta nas comunidades. Escutar, compreender e partilhar as palavras de Jesus Cristo deveria ser uma prioridade em toda e qualquer paróquia, quase paróquia ou comunidade cristã. No entanto, são raríssimas as comunidades que se organizam nesse sentido. O investimento humano e financeiro na escuta da palavra de Jesus é ínfimo, é pequenino, em vista dos demais que a igreja realiza. Sem isso, não haverá autêntica e profunda evangelização de nossa gente. Finalmente, identificamos no Evangelho deste domingo 2 papéis muito importantes na vida de todas as pessoas. Eu cito aqui agora uma frase de José María Castillo, teólogo espanhol. Ele diz: Marta é a ajuda, Maria é a escuta. Marta representa o ser para, Maria representa o estar com. Marta é serviço, Maria é companhia. Todos os seres humanos necessitam em suas vidas de ambas as coisas, ou seja, aquilo que representa Marta e o que representa Maria. E agora, vos proponho uma bela oração de São João da Cruz para que concluamos essa nossa meditação. Você vai ver aí na telinha a partir de agora e pode ir acompanhando. Senhor, agradar-te não consiste em fazer muitas obras, mas em fazê-las com boa vontade, sem apego e respeito humano. À noite serei examinado sobre o amor. Ensina-me, meu Deus, a amar-te como queres ser amado, que eu não me entristeça com os casos adversos do mundo, mas saiba bem que eles podem conter. Nem me alegre com a prosperidade temporal, pois não sei ao certo se me asseguram a vida eterna. Dá-me, ó Deus, recorrer imediatamente a Ti, em tudo com confiança, com amor e com verdade. Amém. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã que nos acompanhou nesta reflexão, nesta meditação deste 16º domingo do tempo comum. Deus abençoe você, sua família e até a próxima semana, sempre aqui pela TV Canal 10 de Fernandópolis. Obrigado.